Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Para participar é só ligar 3214-7796 ou 3214-7797. Boa tarde, hoje, sábado, dia 22, estamos na edição 140 e estamos aqui num programa especial em alusão ao mês da mulher. E teremos como entrevistada Raquel Stanick e Carol Batista. Raquel já está aqui e Carol não vai poder participar, mas vai nos ligar, então faremos a entrevista dela por telefone. Edição 140, dia 22, dia Mundial da Água, de Mabel? Dia Mundial da Água, dia 22 de março. Pois é, e também o dia 22 é o dia... Dia 21 de março, ontem, foi o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial e também o Dia de Luta das Pessoas com Síndrome de Down, que foi comemorado aqui em João Pessoa com várias atividades. Pronto, este programa é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República, Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, Coletivo de Jornalistas Novos Rumos e Ponto de Cultura Cantiga de Niná, da cidade de Itabaiana. Produção e apresentação Fabiana Veloso e Mabel Dias. E ainda nas reportagens externas, Dalmo Oliveira. Na técnica de áudio, Maurício José, Beto Lucas e Ivan Machado. Encadeia conosco as seguintes rádios comunitárias: Rádio Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Alquimista de Mussumago, Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, Rádio Voz Popular, Rádio Sintonia da Ilha do Bispo, Rádio Independente do Timbó, Rádio Associação Cactos de Mandacaru, Rádio Acauã de Aparecida, Rádio Quebra-Mar FM de Cabedelo, Rádio Araçá FM da cidade de Mari, Rádio Umbu FM de Umbuzeiro, Rádio Casa Branca de Bahia, Rádio Comunidade Geral de Guarabira, Rádio Comunitária Verdes Mares de Pilar. Você ainda pode nos seguir através do Twitter, Alô Comunidade PB, ou através do Facebook. No caso, a gente está aqui com o meu Facebook, está aberto para a gente poder interagir também com as pessoas que estão na internet. Podem mandar perguntas por inbox ou através também da linha do tempo, que a gente vai repassar aqui para a Raquel e para a Carolina, e também quem quiser comentar, sugerir algum outro tema, a gente está aberto. E também através dos sites direto do sanhauá.com.br, radiozumbi.blogspot.com.br e Novos Rumos jornalistas.blogspot.com.br. Ou interagir conosco ao vivo através dos telefones 3218-7928, 3214-7796 e 3214-7797. Ainda tem o nosso telefone, 8897-1340. Vamos repetir novamente os telefones, se alguém não deu tempo aí de anotar, para poder ligar aqui para a redação, conversar com a gente, com a Raquel e com a Carolina. Anota aí, 3218-7928, 3214-7796 e 3214-7797. São 2 horas e 13 minutos. 2 horas e 13 minutos. A gente tem agora uma sonora, tem mais as entrevistas. Temos umas notícias, na verdade, agora para falar sobre o cotidiano das rádios comunitárias na Paraíba. Uma dessas notícias, bastante importante, é que a rádio comunitária está sendo utilizada pelo Centro Cultural Piolim como um meio pedagógico, como um estímulo pedagógico para
como o instrumento pedagógico para a educação das crianças lá da Escola Piolim. O tema rádio como processo de educomunicação e mobilização comunitária, tendo em vista a implementação de uma rádio caixinha na organização, de maneira a funcionar como instrumento pedagógico com educandos de 7 a 24 anos. Esses espaços acontecem a partir das 2 horas no próprio Centro Cultural, como um momento do boa tarde para as crianças, para iniciar as atividades que compreendem as oficinas permanentes de circo, teatro, arte da palavra e semear o planeta. O Centro Cultural Piolim fica na rua Professor Cizenando Costa, sem número, no Roger, e pode ser feito contato por telefone através dos números 3241-6343 ou 8738-7373. Uma iniciativa muito importante e vale a pena conferir. Fabiana, temos aqui outra notícia, não é isso? Exato. Mabel, temos uma notícia aqui no blog da Zumbi, que falta de publicidade inviabiliza rádios comunitárias, afirmam militantes. A proibição de veicular publicidade e o pagamento de direitos autorais e trabalhistas estão estrangulando as rádios comunitárias, segundo militantes dessas emissoras. Sem publicidade, as rádios comunitárias não têm como se sustentar, garantem. Ao proibir os anúncios dos pequenos comerciantes que estão fora das grandes rádios, a lei inviabiliza a atividade econômica e a geração de empregos. Inclusive, Dalmo, ele fez uma entrevista com o Cacá Martins, que passa um pouco por esse assunto, a falta de recursos das rádios comunitárias, né? Porque saiu uma lei federal, né, da Justiça Federal, que proíbe a veiculação da propaganda. Na verdade, a propaganda já era proibida, Mabel, mas o que acontece é a veiculação do anúncio da publicidade. Não da publicidade. Do apoio cultural, né? Seria apenas do apoio cultural. Então, sem nenhuma verba, e eles ainda teriam que pagar, né, uma série de atividades da rádio, né? Questões trabalhistas, direito autoral. Então, com isso, inviabiliza completamente as rádios comunitárias. Mais uma vez, né? Bom, eu vou chamar logo a Sonora. A entrevista com o Cacá Martins, secretário de comunicação que Dalmo fez, né? Foi feita no lançamento do Orçamento Participativo 2014. Ele falou sobre Conselho de Comunicação e sobre a decisão da Justiça Federal de proibir a destinação de recursos para a veiculação de apoio cultural nas rádios comunitárias. Como eu já tinha falado. Vamos ouvir a Sonora com o secretário. O microfone na mão do povo. Secretário Cacá Martins, da Comunicação, Prefeitura de João Pessoa. Cacá, qual a importância de mais uma etapa desse orçamento sendo lançado hoje aqui em João Pessoa? Mostra, na realidade, o andamento, a operosidade da gestão, dando continuidade ao orçamento participativo, levando a toda a comunidade a possibilidade de que ela possa decidir com o poder público o que quer para a sua cidade, né? Então, é de fundamental importância para que a nossa cidade possa continuar crescendo, possa continuar, na realidade, resgatar o amor próprio dos habitantes pela cidade, na realidade, né? Hoje, as pessoas podem dizer que estão livres, né? Estão podendo dizer o que querem, estão podendo mostrar em que direção desejam que a cidade vá, e a gestão está aí pronta e aberta para isso, para operar, na realidade, as prioridades do cidadão. Secretário, dentro da sua pasta, como é que está a articulação da Prefeitura com os chamados meios de comunicação comunitárias e alternativos aqui na cidade? Nós temos, inclusive, vamos dizer, bem colocada por todos os segmentos. Então, a rádio comunitária, é muito importante o papel das rádios comunitárias nesse aspecto, de que leve diretamente a informação para a população, principalmente rádio. Eu sou um admirador de rádio, gosto de rádio
de A a Z, vamos dizer assim, e gosto do rádio comunitário. O rádio comunitário se assemelha muito ao rádio AM, que é um rádio prestador de serviço, é o companheiro do cidadão, é o companheiro da dona de casa, é o companheiro de quem realmente está em casa. Então, é funcional. Para mim, profissionalmente, vou ter essa oportunidade de estar mais próximo das rádios comunitárias, mais próximo desse segmento. Para mim, é uma experiência nova e que muito me envaidece de poder participar junto com eles, ajudando, levando informação através do meu trabalho aqui da Secretaria de Comunicação de João Pessoa. O senhor tem interesse, secretário, em botar para funcionar o Conselho Municipal de Comunicação, que é uma demanda relativamente antiga aí dos movimentos sociais que lutam pela democratização da comunicação? Veja, como estou chegando agora, praticamente agora, é uma coisa que eu tento tomar conhecimento, tá certo? Essa reunião, devo tomar conhecimento com relação a isso. Isso deve constar em uma política de comunicação como um todo, mas tem que estar dentro de uma decisão política que aí envolve o gestor da cidade, o governo, que é o nosso prefeito Luciano Cartacho, tá certo? Então, se confesso nesse momento que eu não tenho isso na mão, eu não posso te adiantar se vamos à frente ou se não vamos. Eu tenho que analisar, deixa eu me colocar na par que nós vamos nos posicionar, tá bom? Recentemente, secretário, saiu uma liminar judicial proibindo as prefeituras e o Estado a investir parte de sua publicidade nas rádios comunitárias. O senhor acompanhou esse processo, o que é que o senhor acha? Acompanhei esse processo, tá certo? De longe apenas recebi a decisão, tá certo? Decisão judicial tem que ser cumprida, né? E eu acho que a Associação das Rádios Comunitárias de todo o Brasil devem estar recorrendo, porque me parece que isso é uma coisa da ABERT, né? E isso é uma coisa que está se resolvendo em Brasília, tá? De alguma maneira. Mas eu recebi a liminar e tenho que cumprir. Vamos esperar aí os desdobramentos dele. Ok. Obrigado. Nada. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Agora 14 horas e 22 minutos. Bom, a gente já pode começar aqui. Quem chegou agora foi a Eva Xavier, estudante de Relações Públicas, e o marido dela, o André Memória, psicólogo. Estão aqui conosco nos estúdios, também com Dalma Oliveira e Beto Palhano estão fazendo a nossa assessoria hoje. Como eu disse, é um programa especial. É a nossa primeira experiência agora no programa Alô Comunidade com apresentadores. Tenham paciência. Bom, então, o tema de hoje é Mulher e Poder. E Raquel Stanick está aqui conosco. Carol, nós vamos falar com ela depois por telefone. E Mabel, a gente vai começar a entrevista com Raquel, mas antes disso ler algumas notas que chegam até nós, no caso anunciando o evento Roda de Diálogo, Feminismo, Mulheres nos Partidos e a Luta pela Democratização do Poder, que vai acontecer na próxima terça, dia 25 de março, às 6 horas, no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação da Paraíba, Sintep-PB, que fica lá na rua Professor José Coelho, número 61, Centro, em frente às lojas Carmélia. Então, a gente convida o movimento feminista, o movimento de mulheres aqui da Paraíba que está organizando esse evento, a gente convida todos e todas para estar lá presente, e tem tudo a ver com o tema que a gente vai discutir hoje aqui no programa com Raquel e com Carol. E Liliane Oliveira, que é a coordenadora do Centro da Mulher, Ednalva Bezerra, da Prefeitura de João Pessoa, também convida a todos e todas para participar no próximo dia 25, também próxima terça, às 3 horas da tarde, no Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, fica na rua Afonso Campos 111, do lançamento do Sistema Atende Mulher, do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra.
Esse sistema ele vai atuar em parceria com a Universidade Federal da Paraíba e tem como objetivo sistematizar os dados sobre as mulheres atendidas no serviço, atribuindo mais eficácia e facilitando o atendimento. Para quem não conhece, o Centro de Referência da Mulher de Nova Bezerra atende mulheres vítimas de violência, né, sobreviventes de violência doméstica, sexual, física, patrimonial e encaminha para os serviços especializados, jurídico, psicológico, tem toda uma equipe lá pronta para atender as mulheres que chegam lá e atende a toda a região metropolitana de João Pessoa. Vou aproveitar agora para dar um alô especial à minha mãe, né, um momento do alô, a Clariana Sende, a dona Dalvanira, minha sogra, Júlia Veloso, minha filha, Duda Santos, superintendente, Ednamei Cirilo, a carnavalesca Ednamei Cirilo, Dinaci Tenório, que é combatente, coordenadora da ASPA, Associação Paraibana de Portadores de Anemias Hereditárias, Dedinha de Tavares, Rosa Paixão de Tavares, Naná H6, da revista, ela é editora da revista Edificar, a Glória Rabai, que inclusive esse tema Mulher e Poder, que é o tema de hoje, é um tema que a Glória desenvolveria muito bem, mas não podemos fazer essa entrevista com ela no momento, mas é o tema da pesquisa dela, de Glória Rabai, a jornalista e comunicóloga, professora da UFB, Glória Rabai. Bom, e olha, tem muitos alôs que eu gostaria de dar, mas não vai ser possível mandar todos. Você tem alguns, Mabel? Um alô especial para todas as mulheres do movimento feminista, para Terlúcia, para Idelvânia Macedo, Rosângela, Joana Dark, Juliana Terra, Aila Milanês, Ieda Zaparoli, que são da Marcha das Vadias também, Ana Cristina Ribeiro, Laís Barbosa, Luciana Barbosa, Juliana Terra, Jainara Oliveira, Maurilene Moreira, que está aqui escutando lá de Fortaleza, está aqui com a gente pelas ondas da web na Rádio Tabajara, Marta Isis, lá de Campina Grande, Anne Medeiros, enfim, são muitas ouvintes que estão ligados aqui no Alô Comunidade deste sábado, dia 22 de março. Vamos começar a entrevista, Fabiana? Mabel, teve uma ligação agora, não foi? Foi um ouvinte que ligou e falou que... Quem foi o ouvinte? Foi Jânio Lutero, lá de Cabedelo, que também está ligado com a gente. Ele disse que a rádio não está retransmitindo, não está conseguindo, mas quem não conseguir pode também acessar o site da Tabajara AM, o site do governo, ou então ir acessar a Tabajara AM, ou pesquisar no Google mesmo, você bota Tabajara AM e vai direto para o programa do governo e você clica lá e pode nos ouvir ao vivo nesse site. O link, Fabiana, é radiotabajara.pb.gov.br. Lá você encontra Tabajara AM, só é clicar e pode ouvir o programa e também interagir com a gente através dos telefone 3218-7928 ou do Facebook. Valda Costa, jornalista também, Valdive, lá de Campina Grande, também está ligado aqui no programa. Lembrando que depois será retransmitido, né? Toda a programação será retransmitida pela internet. Vamos começar? Raquel. Boa tarde, Raquel Stanik. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom, obrigada por você ter aceitado o convite. E querendo, começando a entrevista, saber de você se todo esse empoderamento, né? Se as mulheres estão empoderadas, tanto em relação ao nosso próprio corpo e ao mercado de trabalho e ao espaço público. É bem uma pergunta já muito... Não, obviamente que não. Acho que o dado... Primeiro me apresentar, né? Eu sou Raquel Stanik, eu sou professora de artes visuais e eu faço parte da Marcha das Vadias. Talvez a gente falando do termo vadia, a gente já deu uma noção de que esse empoderamento ele não existe. O que é que a gente entende por empoderamento? É quando você se sente dono ou dona das suas... do seu corpo, das suas decisões, sem que nada vá influenciar nessa sua decisão ou vá fazer você tomar outros caminhos que não aquele. Quando você pensa que você, se colocar uma saia mais curta, pode levar um assovio na rua, você vai notar, a partir já desse
pequena coisa que parece muito pequena e está muito naturalizada, que o fato de você colocar essa saia não é um direito seu. Porque o direito, ele implica o respeito a isso, né? A essa decisão sua. O direito ele é muito amplo quando a gente pensa dessa forma. Então, quando você diz que, mesmo com o movimento feminista como um todo, você está... e que o empoderamento ele é cotidiano, né? Você está livre ou liberta desse machismo, é só qualquer pessoa colocar uma saia e ir para a rua que vai saber que isso não existe. E aí existe a questão das vadias. A gente tem essa questão da mulher de respeito, né? É muito engraçado isso. Como se o respeito não fosse direito de todo ser humano, independente do que ele vista, de qual sexo ele tenha, de qual orientação sexual ele tenha, como ele se porte, se ele senta, né, de tal jeito, se ele bebe, se ele não bebe. O respeito, ele é direito, mas as mulheres, de forma geral, escutam desde de criança que elas têm que se dar o respeito. Não é direito nosso, já começa daí. Por isso o termo vadia, porque a gente se reapropria desse termo para questionar isso. Por quê? Porque o meu comportamento vai me tirar algo que deveria ser inerente, né? Porque o fato de eu ter ou não ter filhos, de eu ficar com essa ou com aquela pessoa, de eu vestir essa ou aquela roupa, de eu fazer isso ou tal, que não são os padrões ou os preceitos naturalizados como comportamentos femininos, isso a gente fala depois, vão me acusar, e normalmente essa acusação ela vai vir em tom de acusação ao meu comportamento sexual, né? Mabel, e o vadia vem disso. Carol, nós estamos aqui ao vivo, né? E como havíamos combinado, estamos agora com a Carol. Carol está aqui nos ouvindo. Então, Carolina Batista, que é a outra entrevistada, está conosco aqui. E a gente vai interagir com ela através do telefone. Carol não pôde estar aqui nos estúdios porque, como a gente sabe, nós mulheres desempenhamos várias tarefas no nosso dia a dia. A gente tem tripla jornada ou mais jornada de trabalho. E Carol, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente, mas ela está no telefone, está nos ouvindo. E Carolina, boa tarde. Boa tarde, Carol. Carolina. Carol, boa tarde. Boa tarde. Oi, Carol, tudo bem? Tá ouvindo? Oi, Mabel, eu tô te ouvindo. Um pouco distante, mas tudo bem. Obrigada por você ter aceitado o convite para participar do Alô Comunidade, né? E Carol, ela é doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba e está estudando sobre civilização e violência. Depois você pode explicar melhor para a gente como está sendo desenvolvida a sua tese, como você está fazendo. Mas de antemão, a gente gostaria de saber, Carol, como pensar formas de emancipação da mulher diante desse cenário de desigualdade, de poderes que a gente vivencia atualmente. Boa tarde, Mabel. Para mim é sempre um prazer falar sobre as mulheres, sobre o feminismo e sobre formas de emancipação. Parece que o cenário é um cenário de avanço, não é? Nós temos uma primeira vez na história do Brasil, nós temos uma presidenta, a gente nunca pode esquecer isso. As mulheres estão ocupando os cargos de poder e mesmo profissões que antes não eram profissões culturalmente destinadas às mulheres, elas agora passam a ser, sim, quadros preenchidos por mulheres. Sem esquecer o fato de que mais da metade dos lares brasileiros são comandados por mulheres. Então, veja, se a gente quer falar em termos de emancipação, nós temos sim números de emancipação, né? E números expressivos, e números importantes de emancipação. No entanto, a gente vive o paradoxo, né? A grande contradição de não sentir que essa emancipação ela é integral, né? Não sentir que essa emancipação ela é uma emancipação também da nossa cultura, que ainda é sim uma cultura extremamente machista, ainda é sim uma cultura em que as mulheres são consideradas mulheres seres de outra galáxia, de um valor menor.
E esse é o grande nó da nossa questão, porque mesmo com os avanços, mesmo com todas as formas de emancipação que estão sim presentes, que precisam ser muito lembradas e que eu acho que elas são progressivas, elas estão em ascendência muito visível, elas caminham paradoxalmente com essas formas de opressão que também são formas extremamente violentas, formas extremamente presentes, né? E formas também extremamente dissimuladas. Então a gente vive esse valor menor, né? A mulher ela culturalmente ela partilha esse sentido de ser de um gênero, de um valor menor, e vivendo dessa forma, como se emancipar vivendo dessa forma. Mas a emancipação, ela curiosamente ela acontece em paralelo a isso, né? Ela acontece ou na contramão, se chocando com isso, ou provocando rupturas, ou caminhando ao lado, assim. E isso, obviamente, que são as fraturas desse processo, né, emancipatório. Ele acontece, mas ele não é satisfatório, está muito longe de ser integral e muito longe de ser satisfatório, porque caminha passo a passo com essas formas de opressão. Carol, Fabiana. Olá, Fabiana, prazer. Boa tarde, Carol. Nós estamos agora com um bloco comercial para colocar, então a gente pode ligar para você daqui a pouco, a gente dá uma ligada. Ótimo, daqui a 2 minutos. 2 minutinhos, estão me informando aqui que é um bloco de 2 minutos, é rapidinho, a gente liga para você novamente. Tá ok. Tá ok? Tá ok. Infelizmente você não está podendo acompanhar, você já conseguiu acessar? Eu não estou conseguindo, a gente tentou aqui de todas as formas acessar, eu estou na página e não estou conseguindo. Ah, que pena. Bom, não é? Então vamos para o bloco comercial. Tá ok. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Tabajara, 1110 kHz, a rádio da Paraíba. Agora, as suas manhãs de domingo tem muito mais alegria e informação. Programa Domingo no Rádio, das 6 às 8 da manhã, com a apresentação de Pessoa Júnior. Ligue e participe do programa mais alegre e informativo do Rádio Paraibano. Programa Domingo no Rádio. Açaí. Ofertas de arrasar só o Açaí tem. Café Três Fazendas, 2,25. Pacote almofada de 250 gramas. Hambúrguer bovino ou aves perdigão, 14,70. A caixeta com 36 unidades de 56 gramas. Cerveja Skin no grau, 1,19. A lata de 350 ml. A venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de 18 anos. Ofertas válidas para esta sexta e sábado, na rua Diógenes Tianca, Água Fria, próximo ao estádio Almeidão. Açaí. O economista Maílson da Nóbrega nasceu em Cruz do Espírito Santo em 1942. Exerceu o cargo de chefe da consultoria técnica do Banco do Brasil. Foi ministro da Fazenda entre 1988 e 1990. Estudou e trabalhou em Londres, Inglaterra, no European Brazilian Bank e foi eleito pelos membros da Ordem dos Economistas do Brasil como o economista do ano em 2013. Maílson da Nóbrega, nascido em Cruz do Espírito Santo, é paraibano como você. Sou dito que questiona, sou feito que tudo veio, de defeito conferindo a Paraíba crescer. E pro esporte João Pessoa, o que é que cê tem pra falar? Primo vem no futebol, o governo vem reformando o estádio Almeidão e a população vibrando. E nas outras modalidades? O teto está a caminho, vem todo modernizado, com muito selo e carinho, um espaço bem equipado. Pra sua vida ficar melhor, o governo da Paraíba faz diferente. Quando se trabalha junto, fica tudo de defeito. Rádio Tabajara AM, há 77 anos, patrimônio cultural da Paraíba. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. 14 horas e 38 minutos. Bom, Raquel, a gente pode começar, continuar. Você que é da Marcha das Vadias, eu acho que é importante explicar um pouquinho rapidamente o que é a Marcha das Vadias, para quem não conhece ainda, como surgiu essa marcha. Aqui em João Pessoa, a marcha está acontecendo há 2 anos, né? Eu lembro que eu tentei puxar isso pela internet e não
chamar as colegas, mas o pessoal não quis muito participar, e teve também um certo preconceito quem não conhecia, e até quem conhecia o motivo, com a questão do nome Vadias, né? Mas a participação foi intensa, eu participei do primeiro junto, eu estava grávida, né, de Davi, do meu filho, que vai fazer 2 anos, né? E com Júlia, levei minha filha Júlia, e foi maravilhoso, foi muito grande, eu lembro, foi uma participação bem intensa, e com participação de estudantes, muita gente da universidade, né? Uhum. Bom, a Marcha das Vadias, ela surge no Canadá, quando começaram a ocorrer uma série de estupros numa universidade do Canadá, e um policial foi dar uma palestra para as universitárias e disse que elas não se vestissem como vadias para evitar o estupro. E isso acabou causando uma grande revolta, obviamente. E que, aliás, obviamente, depois a gente vai conversar sobre isso, porque eu estava vendo uma pesquisa que saiu no IG, acho que era, que ainda grande parte da população considera que a culpa do estupro é da roupa, e que se você não vestir uma roupa adequada, se você vestir uma roupa adequada entre aspas, né, vamos pensar o que é esse sentido de adequado aí, você não seria estuprada. Então esse pensamento recorrente, que a gente acha que é um pensamento brasileiro somente, aconteceu no Canadá, e daí a marcha se espalhou pelo mundo, né? Porque essa vitimização, essa culpabilização da mulher por atos de violência, principalmente de violência sexual, é uma coisa que tem que se dar um basta, e faz tempo, né? Assim, e se a gente for pensar esse sentido do respeito que eu já tinha falado antes, né? Perpassa essa questão da vadia, tipo, a mulher casada, ou a mulher com filhos, ou a mulher que se veste de tal e tal forma, ela não é estuprada. Só que se a gente for ver as questões de violência, a maior parte da violência doméstica, ela acontece dentro das casas. São os companheiros, os maridos, amigos, enfim, são pessoas do convívio da vítima. E aí infelizmente é uma coisa chocante, mas a Juliana, que é nossa companheira, postou hoje uma foto de uma mãe que foi estuprada com a filha nos braços. É uma coisa assim muito, muito terrível. E faz parte a gente como brasileira, né, existe aquela questão, não, né, o fio-fio a mulher gosta. Eu não gosto. Acho que ninguém gosta. A violência está aí, e você fica aterrorizado, né, no meio da rua e etc. E daí partiu-se também discutir outras questões. Porque o vadia veio por conta disso, né? Mas os termos depreciativos usados para a mulher, inclusive a nossa presidenta foi xingada, eles sempre remetem a uma mulher que tem uma sexualidade livre, ou que escolhe os próprios parceiros, ou a quantidade, ou enfim, ou não escolhe homem, e aliás, a escolha já é uma coisa entre aspas também. Mas eles sempre remetem à sexualidade, como se fosse uma questão condenável. Então, prostituta, o vadia, o rapariga, o kenga, estão falando como se fosse depreciativo uma mulher que tem uma vida sexual e que sente prazer com a vida sexual que tem. O que é um absurdo, mas você não pensa. E o homem, quando ele é xingado, a mulher já é xingada de tabela, porque o cara pode dizer palavrão no ar, não, né? Mas enfim, é a mãe dele que é xingada pela sexualidade, pela escolha da sexualidade. Só um parênteses, Raquel. Esse episódio que você citou da nossa presidenta foi um episódio, é bom colocar aqui para quem ainda não está sabendo, um episódio que aconteceu essa semana. Ocorreu, o presidente foi o Wilber Jacome, o presidente ex-presidente, né, presidente na época da Companhia Docas aqui da Paraíba, pegou e numa reunião sindical, né, ele pegou e chamou a nossa presidenta de rapariga escrota. Infelizmente eu tenho que falar para todo mundo compreender o que está acontecendo, né? Estou repetindo
a fala do Wilba, né, que isso, eu acho que quem poderia comentar, inclusive a Carol, ela está nos ouvindo, né, Carol? Deixa eu só colocar uma coisa sobre o vadia e o rapariga, certo, nesse sentido, okay, que vem do empoderamento. Então, o que é que acontece? Quando você se apropria desse termo, que foi o que aconteceu, a gente se apropriou de um termo que é usado para ser ofensivo. Então, se você usa a minha sexualidade, a minha liberdade, como uma questão de ofensa, eu não aceito. E eu vou me apropriar e ressignificar, dar uma outra visão e uma outra roupagem para esse termo e dizer sim. Se ser vadia, andar por onde eu ando, amar quem eu quiser amar, agir com liberdade, escolher minha profissão, sabe, escolher minhas amizades, sim, eu sou vadia. Então, começou a partir daí, porque no momento que você ressignifica a palavra, né, você desmancha essa questão. Eu não me preocupo muito com, vamos dizer assim, com ser julgada por minha sexualidade. O que me preocupa é de mulheres e homens estarem escutando isso desde muito cedo e acabar havendo uma repressão, né, até de escolhas profissionais, de escolhas amorosas, e é uma violência cotidiana, porque se isso for, eu posso chegar com uma amiga e tirar uma brincadeira, rapariga, né? Mas existe um tom que é de brincadeira em que você sabe que isso está sendo colocado, mas a extrema agressividade com que isso é colocado na sociedade de forma geral tem que ser modificado, né? Como é cotidiano, parece que essa coisa está sendo colocada de forma normal, está sendo normalizado, né, como eu poderia dizer. A Marcha das Vadias, ela fala muito, Raquel, Carol, Fabiana e todos que estão nos escutando, sobre a questão da cultura do estupro, né, da violência sexual e tudo, mas que foi o mote do ano passado e, se eu não me engano, do ano retrasado, que foi quando aconteceu a Marcha das Vadias 2013, 2012, aqui em João Pessoa. Mas, assim, falando sobre a questão do poder, né, e as mulheres, que é o tema desse programa aqui. Essa é uma discussão que o movimento feminista aqui da Paraíba está trazendo esse ano, tanto que vai ter uma roda de diálogo terça-feira que vem, né? Então, esse tema justamente porque as mulheres representam 1% da representação de poder. Mulheres no poder, né, representam apenas 1% quando somos 53,1% da população, né? De que forma, então, a participação das mulheres no poder, ela pode contribuir para diminuir essa violência e a desigualdade de gênero? A saúde, a educação e todas essas questões, elas perpassam sempre pelas pessoas que estão no comando, ocupando esses cargos de poder. Quando você coloca uma mulher para pensar e articular esse tipo de discussão, ela vai ter uma visão acerca das próprias limitações, e vamos falar da questão de saúde, né? A questão do direito ao próprio corpo. Se a gente for pensar o poder de forma mais ampla, ele não é só político, né? O poder, ele é religioso, o poder, ele tá nas relações de forma geral. Para você falar de igualdade, sem isso vir também de cima para baixo, não acontece. É só você parar para pensar que a maioria dos líderes religiosos são homens, né? Vamos começar falando de poder religioso. Quando você chega, que você está pensando, um exemplo básico, sobre saúde da mulher, né? Um homem, normalmente ele vai associar a questão da saúde da mulher à questão da mulher ter filhos, e ponto. Da reprodução, e ponto. Existem questões muito mais amplas que estão envolvidas aí, que as mulheres, por vivenciar isso, vão estar mais sensibilizadas. Agora a gente tem que colocar da seguinte forma, porque nós temos até algumas não vou citar nomes, mas que ocupam esse cargo simplesmente para
como eu posso dizer, para marido, tem uma questão eleitoral aí, né? Às vezes o marido não pode se eleger. Isso, e ela a pessoa é eleita. E ela acaba repercutindo esses mesmos parâmetros porque ela acaba votando com o partido, com o marido. Quando a gente fala de mulheres no poder, a gente está falando de um empoderamento que venha dessa participação dela de forma ativa anterior, que inclusive devia ser de todas as pessoas, né? Que se candidatassem a qualquer cargo. Você teria que ter uma participação de sociedade, de discussão de problemas sociais anterior a você estar lá, né? Não simplesmente porque você é chefe de alguma coisa e você vai de rebarbo. Para que essa questão... E outra, abrir o espaço, né? Tem muitas coisas que não são discutidas porque existe esse entrave. Essa barreira das pessoas que estão lá que não são sensibilizadas para isso, né? E aí vem se mantendo há séculos e séculos e séculos, para você ver. Quando a gente chega hoje, que a gente fala dos avanços do movimento feminista, que a gente está tendo agora, quais são os últimos avanços? A gente está tentando não retroceder, porque tem muitas coisas que já foram votadas, muitas leis que já foram votadas, e agora, de repente, você está numa onda de retrocesso que é assustadora. E a briga agora é para certas leis meio disfarçadas não passarem e a gente acaba perdendo direitos que já são adquiridos. E vamos lembrar de uma coisa. Quando a gente fala assim, mulher, a gente já tem uma presidenta, né? Se vocês forem para... só foi em 2002, olha só, a gente está em 2014, né? Só em 2002 que foi derrubada a lei que permitia que o homem se separasse da mulher se ele descobrisse que ela não era virgem. Descobrisse entre aspas, mas olha só como é recente. Então, é muito novo, é tudo muito novo. E claro que a grita, né, e a discussão, eu já estou bem acostumada a ser chamada de feminista chata. Eu acho ótimo. Porque eu digo, olha, a tendência é piorar, sabe? Porque assim, são coisas que têm que ser discutidas e discutidas cotidianamente. E quando a gente está falando de poder, a Fabiana não, a Carol, que eu... Carol, eu nem disse... Oi, Carol! Oi, Carolina! Carol? Esse poder, essas relações de mando e desmando, elas têm que ser redimensionadas dentro de casa também. Então, quando você vê esse exemplo, e nós somos, enquanto seres humanos, educados pelo exemplo. Olha que loucura, ela falou, a gente tem 1/3 dos lares brasileiros comandado por mulheres, mais da metade, e cadê essa representação, né? Lá em cima. Raquel, ontem eu vi uma matéria, por coincidência, no jornal da TV Cultura, que falava justamente sobre o cargo de chefia das mulheres, né? Das mulheres. Então, o percentual, Mabel, esse percentual eu não vi de onde veio essa fonte, mas a TV Cultura reproduziu, diz que 21% dos cargos de chefia acontece no Brasil, 21% de mulheres no poder no Brasil, né? Nos cargos de chefia. 24% de chefia nos Estados Unidos, né? As mulheres nos Estados Unidos. E 51% na China. Eu fiquei surpresa porque eu não sabia. E aí os comentaristas, que é um jornal que tem 2 comentaristas fora o apresentador, né? Eles comentaram que acreditam que esse número tão alto, né? Maior que a dos homens, né, as mulheres na chefia na China, talvez por conta do número de filhos, que as mulheres na China estão tendo menos filhos. E muitas vezes até nenhum. É um filho, no máximo 2, olhe lá, né? Então, 14h52, estamos com Carol no ar e a gente quer aproveitar e fazer uma pergunta justamente sobre essa questão para Carol. Acho que já tem 2 questões sobre esse episódio do Iba Jacome, reprodução também de violência, né? Violência também verbal, isso é violência também, quando se fala que uma mulher que chega à presidenta com todo a capacidade que a presidenta chegou ao poder, que leva todo, né, e representa as mulheres no poder, né, e chega uma pessoa e trata dessa forma a presidenta, não só foi desrespeitoso a própria presidenta, mas as mulheres de maneira geral, e foi muito violento. E aí, sobre esse tema de violência, a Carol tem uma pesquisa, né, Carol? Carol, você está nos ouvindo? Oi, tô ouvindo. Oi, Carol. Tô ouvindo.
Então, você pode nos falar sobre essa questão da violência e poder com relação às mulheres? Pois é, esse desconforto que houve essa semana com a presidenta Dilma realmente é um desconforto que deve nos atingir a todas as mulheres e que infelizmente não é sentida por todas nós dessa mesma forma, porque se uma mulher, pela primeira vez, uma mulher chega à presidência e ela sofre esse tipo de ataque, ela está sendo desqualificada, nesse caso, única e exclusivamente por ser mulher. Né? Que esse é o problema das minorias, assim, isso vale também para as minorias negras e sexuais, enfim. E é uma minoria engraçada, né? Como tantas outras, mas uma minoria engraçada, porque maioria, né? Mas minoria enquanto sexo, enquanto gênero de menor valor, mais uma vez. E também, curiosamente, numa semana em que a presidenta Dilma fez algo de expressivo em relação a isso, em relação à opressão das mulheres, chamando a atenção de novo para isso, que é a questão dos metrôs de São Paulo, né? Numa semana em que existe agora que se instituiu fiscais para observar e punir as pessoas que praticam agressão sexual dentro dos metrôs. Então, quer dizer, os abusos que as mulheres sofrem é muito grande. Então, se a gente você está falando da relação entre poder e empoderamento das mulheres, as mulheres no poder, como é que a gente pode quebrar essa ruptura? Veja, a gente só quebra essa lógica, a meu ver, enfim, desde que a própria noção de poder seja questionada, né? Porque, na verdade, nós, mulheres, né, ou pelo menos uma parte do movimento feminista, não está interessada em troca de poderes, ou mais poder, ou empoderamento, para que o poder seja mantido nessa mesma lógica. Na verdade, quando a gente fala em empoderamento, quando a gente fala de uma emancipação, eu acho que eu gosto muito mais do termo emancipação a empoderamento, no sentido de também romper essa lógica de poder, que é uma lógica de poder extremamente masculina e que as mulheres não devem aceitar. Então, muitas vezes, quando a mulher chega num cargo de poder, o que é que você tem em vista? Ela se masculinizou, né? Era algo que era muito dito, ou seja, ela chegou lá exatamente porque ela abandonou atributos que seriam atributos femininos, Carol, sei lá, maternidade, verdade, casamento, só uma enfim. parte, Carol. Na verdade, geralmente, quando ela chega a esse cargo de poder, ela tem que, como você falou, como é que se diz, usar desses atributos femininos para poder passar autoridade, né? Porque a gente não é respeitada. Isso que a gente tem que questionar, entendeu, Mabel? Assim, como uma cultura de violência, como uma cultura de violência de gênero, em que o poder está no centro dessa violência, a gente tem que questionar esse mesmo tipo de poder. Eu entendo que as mulheres tiveram que fazer isso e tal, mas entendo também que a gente também tem que se contrapor essa lógica de poder, porque se a gente não rompe essa lógica de poder, se a gente não questiona exatamente esse poder, a gente não faz a ruptura que a gente quer, que a gente acha que é necessário, entendeu? Porque a gente quer igualdade. A gente quer emancipação para homens e mulheres, né? E se emancipar enquanto mulher, uma emancipação das mulheres, uma mudança de paradigmas, uma mudança da cultura, que é isso que a gente deve querer, né? Não só, é claro que o movimento ele vai de várias frentes, direitos civis, ali, né? As leis têm que ser mudadas, como a Raquel lembrou, a presidenta Dilma tem que botar fiscais ainda, quer dizer, a gente ainda vive esse processo, né? E talvez tenhamos que viver por muito tempo ainda, né? Ou quem sabe quanto tempo, mas assim, essa lógica cultural, essa lógica cognitiva, da relação entre os gêneros, ela tem que ser modificada, tá entendendo? E a gente não modificar isso, a gente não questionar a própria lógica de poder, né? Então, assim, se emancipar é também abandonar essa lógica de poder, né? Que é uma lógica de dominação, antes de tudo. Né? E isso é que a gente não pode perder de vista, né? Então, assim, mulheres no poder, se significar apenas uma troca, né, de sexo no poder, e essa lógica de poder ser mantida, a meu ver, não deveria ser algo que nos interessasse, né? A gente quer mulheres no poder, ou não sei, uma parte do movimento feminista, assim, a gente quer a emancipação da mulher, como eu gosto de chamar, para que exatamente as mulheres estejam atentas, né, e queiram também uma modificação dessa cultura, que é uma cultura de homens, que é uma cultura de homens no poder, homens de poder, né? A gente quer uma modificação disso para que homens e mulheres se libertem desse jugo. Né? Então, se a gente quer uma cultura de igualdade, se a gente quer uma cultura de não opressão, né, e de igualdade de gêneros, a gente deve querer uma transformação que é uma transformação muito mais ampla. Mas enquanto isso, o feminismo é hoje, né? O feminismo é hoje, é daqui a pouco, é daqui a 20 anos, daqui a 50. Então a gente quer as modificações que elas aconteçam hoje. Se elas não podem acontecer hoje, da forma que a gente deseja, como realmente uma grande transformação e uma grande igualdade, ela vai se dando dessas formas, né? Ela vai se dando em formas de luta mesmo e de tentar quebrar e essas
né, esses paradigmas que vêm atormentando a todas nós. E que principalmente, Carol, as mulheres não reproduzam também o machismo, né? Que é justamente isso. Pois o que é muito desconcertante para a gente, né? O que é entristecedor, mas como não reproduzir o machismo se elas vivem numa cultura machista? Exatamente. Né? Se elas estão exatamente centradas nessa cultura do poder, de um poder, antes de tudo, de poder masculino, de poder capitalista, ou seja, de uma cultura extremamente opressiva, né? Então, as mulheres partilham disso, obviamente, e então é triste ver as mulheres também sob esse julgo de uma cultura que é uma cultura dessa natureza. Então, eu acho que, antes de tudo, assim, a gente tem que lembrar muito bem que a gente quer uma transformação das mulheres também, da mentalidade feminina, né? E, obviamente, da mentalidade masculina. Os homens, como agressores, se eles não se modificam, né? Se a gente não cria uma cultura em que os homens, eles são chamados e que, culturalmente, de forma cognitiva, que haja uma transformação, né, no sentido de uma igualdade, de não opressão, antes de tudo, e no caminho de uma igualdade, vai ser muito complicado. Assim, a gente vai ficar sempre nessa rebarba e sempre nesse receio que Raquel estava lembrando agora, né, de que a gente tem sempre que brigar, às vezes, por direitos já conquistados. Né? Você acredita e vale lembrar, rapidinho, que esses direitos conquistados, que a gente vive um caminho muito ascendente de conservadorismo, né, que se dá num âmbito, né, num âmbito amplo de regressão econômica, de crise do capitalismo, quer dizer, essa regressão, ela não é só nos direitos femininos, ela é nos direitos civis de uma forma geral, né? O trabalho está mais qualificado, enfim, mas as mulheres também perdem com isso. E cada vez que o capitalismo entra em crise, curiosamente, algum direito da mulher é abalado, quer dizer, direitos que já teriam sido conquistados, que no Brasil muitos estão longe, né, de acontecer, mas eles parecem que estão sempre retrocedendo aqui, ali. Então a gente vive sempre esse fantasma, mas enfim, a gente tem que estar sempre muito atento a ele, né? Oi, Carol? Oi. Oi, tudo jóia, Raquel? Olá, Raquel. Como é que você tá? Sabe, na última vez que nós nos encontramos, eu fiquei pensando aquela questão que você tinha colocado de como modificar essa lógica do poder. Uhum. Inclusive, eu pensei cotidianamente com ações meio práticas. Uhum. E daí eu acho que também vem, quando se fala em poder, e eu acho que foi muito legal que você colocou isso de empoderar. O poder, ele implica em responsabilidade. E quando você pensa, sempre existe isso, né? Parece que você vai perder, o homem vai perder, no sentido de dividir esse poder, por assim dizer, né? Nas lógicas. Mas, na verdade, é o que você falou da responsabilidade mesmo. Você encarar, eu não sei se talvez tenha a ver também com a questão da nossa cultura, que coloca o poder, e de forma geral, mas estou falando especificamente do Brasil, como algo em que só se vai ter ganhos, né? E se você coloca que a felicidade da pessoa que está ao lado, um mundo mais justo, um mundo, vamos dizer assim, mais agradável de se viver, faz parte da responsabilidade de todos nós, né? Talvez se torne mais leve para ambos, né? E não se sobrecarregue também, porque a gente tem que pensar em uma das coisas do poder, na questão política especificamente, mas também nessa questão das chefias que você falou. As mulheres podem estar ocupando 21% dos cargos da chefia, mas tem tripla jornada de trabalho. Sim. Então, é o que você falou, você está agregando apenas mais uma atribuição. Uma atribuição num mundo que já te cobra, e que agora existe essa visão, né, da super-heroína, né? Que é a que toda mulher almeja ser. Enfim. Esses dias eu vi uma socióloga falando algo muito interessante. Eu vi a chamada da palestra dela na TV Brasil. Ela dizia, olha, as mulheres de fato entraram no mundo masculino, entraram no mundo dos homens, né? No emprego, no poder público, enfim, no judiciário, de fato. E no Brasil, isso é um grande avanço, por exemplo, no serviço público, né? A gente tem muitas professoras na universidade, as mulheres, elas estão em maior número na universidade, elas se qualificam mais, elas são professoras, né? Elas chegam a esses cargos, elas podem ser reitoras, a UFPB tem uma reitora agora, quer dizer, a gente tem avanços, assim, bem expressivos, mas, no entanto, parece que os homens não entraram em casa, né? Os homens não entraram em casa, ou seja, essa lógica do mundo da casa, do mundo feminino, do mundo das mulheres, do mundo da responsabilidade, ela acaba se voltando para as mulheres. E assim, e mais do que falar em poder, assim, eu continuo insistindo que não gosto muito da palavra empoderamento, tá entendendo? Porque fica muito nessa lógica de as minorias querem ocupar o que é almejado, né? O que é almejado? É o poder. Né? É o poder, a chefia, enfim,
Não deveria ser essa a lógica, eu penso, das minorias civis que lutam por seus direitos e que são oprimidas. Eu acho que antes a gente tem que pensar no sentido emancipatório mesmo, né? Que é um sentido humano mais amplo mesmo. Claro, altamente político, né? Nós estamos aqui o tempo inteiro falando de política do cotidiano, política da política, né? Política o tempo inteiro. Então, veja, num lugar onde as mulheres sim saem, as mulheres sim entraram no mundo masculino. As mulheres, João Pessoa tem taxistas mulheres, são 3, né? Eu conheci 2 delas. A gente já tem mulheres que são mecânicas, quer dizer, a mulher entrou facilmente no mundo, entrou facilmente não, a mulher está ocupando ali, né, com muita luta, esse espaço masculino, e no entanto os homens não entraram na casa. Ou seja, porque não existe uma cultura dos homens da responsabilidade, e da responsabilidade pelo outro. Né? Isso não é só o caso brasileiro, o acúmulo de funções... Isso é o caso brasileiro. O acúmulo de quer dizer, filhos ainda é uma questão das mulheres. O acúmulo de funções, né? é principalmente doméstico, né? Assim, se fosse pagar o valor de trabalho de uma mãe, por exemplo... Do que é o mundo macrocósmico, tá entendendo? O mundo doméstico é só uma expressão pequena, mas super importante, porque cotidiana, né? Porque ali, onde vivem, onde se dão as relações e as reproduções, né, dessas relações de gênero, é o primeiro núcleo mais básico, quando essas reproduções vão ali se gestando e passando para filhos e filhas, enfim, homens e mulheres se relacionando, mas ela de uma forma geral, ela está mais ampla. Perigosíssimo é pensar que vivemos um mundo de igualdade. Só para fechar esse bloco, Carol, porque a gente já está bem em cima da hora, são 15 horas e 4 minutos, a gente já passou, inclusive, eu participei de uma peça chamada Este Banheiro é Pequeno Demais para Nós Dois, e aí existe uma lógica invertida, né, não sei se vocês conhecem esse texto de Ziraldo, é uma lógica invertida em que a mulher está no poder, e aí o homem acaba tendo que matá-la e tal. No final é bem trágico, né? Porque para conseguir o poder teve que matar a mulher, né? É uma lógica de futuro, como se a mulher no futuro ela passou a dominar, ela está à frente do homem, ela que domina as finanças, ela que paga e ele que fica submisso a ela. E então a gente nessa peça discutiu um pouco isso, e um jornalista na época disse, você acredita, me fez essa pergunta, você acredita que vai haver igualdade entre as mulheres? Porque foi isso que eu coloquei, que acreditava nessa igualdade. Será que isso realmente é possível? A gente espera que sim, eu pelo menos espero, acho que todos aqui esperam. Há uma confusão entre machismo e feminismo, as pessoas acham, eu coloco isso, claro, de maneira geral, que os homens acham que as mulheres querem superar os homens e há uma luta, né, entre mulheres e homens nessa questão de machismo e feminismo. Bom, mas infelizmente temos um tempo muito curto, Carol. Sim, 15 horas e 6 minutos. Temos ainda o MPPQ, é possível colocar ainda o MPPQ, a música de Kaline Lima e Luana Lima, da Afro-Nordestinas. Mas antes de chamar a música, eu acho que a gente podia fazer já as considerações finais, né, de Raquel, Carolina, e a gente podia encerrar com a música das Afro-Nordestinas e pedir as considerações finais de Raquel, agradecer. O tema é vastíssimo, a gente viu, um programa só de uma hora não é suficiente para a gente poder falar sobre tudo isso, as participações muito boas de Carol e de Raquel, e a gente quer agradecer e pedir as considerações finais de vocês. Eu agradeço o fato de estar aqui. Acho que discutir é aprender, conversar é aprender, né? E eu aprendo muito sempre. A Carol é uma pessoa que me ensinou bastante. As discussões, o feminismo ele é cotidiano, né? Ela colocou o texto de Ziraldo. E existe muito esse temor, né, de mulheres estarem no comando. Eu acabei de falar isso. E eu fico pensando até que ponto o machismo também onera muitos homens que não têm, ora competência, ora não estão muito afim mesmo. Então existem prazeres que não são considerados por essa lógica cruel, porque é uma lógica cruel de capitalismo e de que você tem que ter a chefia, de passar por cima dos outros,
né, de não ter muito tempo, de você não tá olhando o teu cotidiano, vivenciando uma coisa com os filhos que é tão legal. Não tenho filhos, mas imagino que seja. E que, assim, a casa, vamos pensar a casa, existe essa questão da mulher como dona da casa. É muito agradável de você estar lá e de você participar. Então, eu acho que não existe essa coisa das coisas. A primeira coisa para a gente ter que parar com essa questão do poder é parar de pensar o poder como masculino, né? Ou parar de pensar... Vamos, não sei, talvez uma questão de pessoas. Porque vão existir sempre mulheres agressivas e homens agressivos, e vão existir mulheres pacíficas e homens pacíficos. Eu não gosto da generalização, assim. Mas que essa igualdade, ela Deus o livre, não é uma coisa... Eu nunca me imaginei matando ninguém por briga de banheiro nem de poder, mas enfim... Porque, assim, não é isso, né? É a gente também ter uma justiça e uma distribuição de alegria também. Das alegrias cotidianas, sem essa imposição do ser macho, né? Que é tão terrível. O que é ser homem? Então, quer dizer que ser homem é você perder prazeres tão legais, né? De você estar com seus... É isso que é ser? Poxa, eu sinto muito por você. Então... E eu não acho que seja, viu? É só isso e obrigado, viu? Carol, suas considerações. Oi, Mabel, queria mandar um beijinho para vocês, Fabiana, Raquel, Mabel. É sempre muito bom discutir sobre esse tema, né, e sobre a vida em geral. E eu quero dizer que eu acredito sim na igualdade, acredito muito na emancipação das mulheres e que precisam se emancipar junto com os homens também. A gente precisa abandonar essa cultura opressiva, porque isso é um grande desgaste, isso é uma grande tragédia mesmo, é um grande absurdo da cultura, e a gente tem que provar que a gente pode viver de outro jeito, que a vida pode se reinventar de outra forma, e é isso que a gente deseja, né? Então, assim, se não como utopia, né, ter um feminismo universal, ter uma igualdade universal, se não como utopia, mas também como realidade, assim. Acho que a gente tem que pensar nessas duas frentes, assim, como um pensamento utópico, né, como a grande esperança da vida que pode se reinventar e como a realidade que pode se presentificar. Então, é vivendo dessa forma que a gente tem que seguir em frente e que a gente tem que entender que homens e mulheres podem sim e devem viver uma cultura de não opressão, de junção e de antes de tudo, de alegrias. Obrigadíssima. Carol, obrigada pela participação. A gente vai ter que encerrar o programa, já passamos do horário, são 3h10. Agradecer a todos e todas que ficaram com a gente até agora. Mais uma vez, agradecer em especial a Raquel Stanik e a Carolina Batista. E a gente está encerrando a Alô Comunidade especial desse mês de março. Passar a fala aqui para a Fabiana. Também quero agradecer, né, reforçar esse agradecimento a todos. É um prazer enorme produzir esse programa especial alusivo ao mês da mulher. A gente precisava também discutir a questão do 8 de março, né, essa data que está sendo distorcida, e eu acho que fica para um próximo programa. Bom, agradecer a todos. Mabel, essa parceria, uma companheirona, que sempre eu acho que essa parceria dá certo. E também... você, Carol, a gente ouviu o Leonardo, Leonardo não, como é o nome da? Bernardo, ouvimos aqui, você que não pôde vir, porque teve que cuidar do seu filho, né, a pessoa que ia cuidar acabou não podendo ficar com ele, e você infelizmente não pôde estar aqui, né, isso é bem comum entre as mulheres que têm filhos. Sim. Eu sei muito bem o que é isso, né, tive que fazer uma mão de obra para poder estar aqui nesse momento, por isso eu não estou em outros programas, eu estou sempre cuidando das crias, né, e nos bastidores, e não ter essa prática de rádio, né, o microfone ainda não está no meu habitué, mas é um prazer imenso estar. Espero que a gente consiga desenvolver depois outros programas futuros, né, Raquel. Carol, você diz a Bernardo que ele não faça mais isso, porque ele recebeu o Carão na rádio na frente de todo mundo. Tchau, gente. Bernardo e Benjamin, eles estão aqui tocando teor, enquanto eu posso me concentrar um pouco. Pronto. Um abração, tchau. Tchau. 15h21, é isso? E 12 minutos. Fica agora com NPPQ, Kaline Lima e Luana Lima, do Afro Nordestinas.
MPPQ. Música popular paraibana de qualidade. Passa uma maquiagem, veste uma roupa nova, levanta a cabeça e esquece dessa história de que não tem valor, nem tem competência. Depende de você não viver de aparência. Sei que é difícil se manter sempre firme, mas a ideia é superar os limites. Pois quem acredita bota fé e sempre insiste, enfrenta as dificuldades e nunca desiste. Quem luta não se entrega, como dizia o Melodia, retratando as dificuldades da periferia. Então se você sentir no coração algo parecido com a inquietação, deve ser porque você, irmã, tem uma missão. Então tente se... ZYI 689, Rádio Tabajara, Superintendência de Radiodifusão, transmitindo em 1100